Olá, queridos. Bom dia para quem eu não falei ainda no início da nossa live. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versos que estão lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 25 a 30. E nós vamos ouvir, então, algumas palavras do Senhor Jesus e um texto maravilhoso, onde ele nos faz um convite realmente fantástico, né? E a maioria de nós conhece, mas eu quero trazer alguma luz aí junto com vocês na nossa roda aqui sobre as palavras de Jesus. Então está em Mateus capítulo 11, versos 25 a 30, diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe sua palavra, queridos. Realmente, esse eu acho que é um dos convites mais preciosos que a gente tem na Escritura de Jesus, né? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E muito interessante, porque Jesus, ele fundamenta esse convite a ele. Ele diz assim, olha, eu posso fazer esse convite a vocês, eu tenho autoridade para fazer esse convite a vocês. Porque, como ele diz lá, depois da sua ressurreição para os seus discípulos, né, nós temos registro lá em Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele diz aqui, muito antes para os seus discípulos, quando ainda estavam andando com eles, antes da sua crucificação, né? O Pai me deu todas as coisas, né? Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Eu estou acima de tudo, eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. Eu sou o Senhor, né? Por isso eu posso dizer para você, venha a mim. Se você está cansado e sobrecarregado, se você está oprimido, né? Porque nós vivemos nesse mundo com os seus sistemas dominados pelos poderes das trevas, né? Por forças espirituais do mal, como Paulo diz lá em Efésios 6. Então, se você está cansado e sobrecarregado de tentar viver por si só, carregar tudo nas suas costas, está pesado, a vida está difícil, venha a mim, você vai encontrar descanso, você vai encontrar alívio, né? A sua alma vai estar pacificada. E qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que até mesmo os cristãos que experimentaram esse encontro com Cristo em algum momento de suas vidas e experimentaram esse alívio, logo depois tendem a carregar os fardos por si próprios, né? Tem uma canção lá da década de 70, acho que era um grupo de rock cristão americano, não me lembro se era Atos 2 ou como era o nome, mas eles cantavam o seguinte: coloque o seu fardo no chão, deixe o seu fardo no chão, traga todos os seus problemas aos pés da cruz e ponha o seu fardo no chão. Você tem tentado por si mesmo, você tem tentado por suas próprias forças há tanto tempo. Apenas coloque o seu fardo no chão. E é esse o convite que Jesus faz para nós aqui, nesse texto. Você está sentindo pesado, a sua alma está oprimida, você está carregando um peso grande demais para você. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2, nos versos 13 a 15, eu não vou ler o texto, mas eu vou citar para você, ele diz
que o escrito de dívida que pesava contra nós foi cravado na cruz com Cristo Jesus na sua morte. Queridos, esse escrito de dívida tem tudo a ver com o fardo que nós carregamos. Sabe por quê? Porque esse fardo, nós só carregamos, esse peso na nossa alma, nós só carregamos porque nós teimamos em querer levar por nós mesmos. O ego, nosso orgulho, nossa vaidade. E essa é a essência do pecado, da nossa rebelião contra Deus. Nós sermos nós mesmos nosso próprio Deus. Nós vivermos a parte de Deus, nós ignorarmos Deus e vivemos a vida como se ele não existisse, nós descremos de Deus, nossa incredulidade. Então a vida fica pesada. É um peso grande demais para a gente carregar. Então a gente precisa deixar o nosso fardo não apenas aos pés da cruz de Jesus, mas encravado na cruz, o nosso ego morto com ele na cruz, para que a vida dele se manifeste em nós. O seu fardo que é leve, que é suave. O jugo é uma canga, né? Que você coloca nas costas do boi. O senhor do boi coloca nas costas dele para ele o servir. A vida do boi está nas mãos do seu senhor, né? Esse jugo de Jesus, porque ele é Senhor e tem toda a autoridade, é suave, é leve. Vai tirar esse peso da sua alma. Vai fazer a sua vida ser pacífica, né? Você vai se alegrar, vai se regozijar. Puxa, como é bom, né? Como nós lemos lá no texto, no início da live de Gálatas, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, no capítulo 4, ele escreve que nós estamos livres, nós somos filhos agora, não somos mais escravos. Ele tira esse peso das nossas costas, da escravidão do pecado, da alienação de Deus, né? Esse fardo está pesado demais, deixa ele encravado. Mas a questão é que a gente precisa ir até Jesus. Essa é a questão toda. A gente pensa, não, eu vou a Cristo, eu creio em Cristo, eu acredito nessa palavra, mas a gente não vai até Jesus. A gente não procura estar a sós com ele, se prostrar, adorá-lo, dizer, Senhor, eu não posso por mim mesmo, eu não consigo mais. Eu quero que esse meu ego fique morto contigo na cruz, na sua cruz de 2000 anos atrás. Meu orgulho, minha vaidade, essa minha soberba de achar, como diz o nosso texto aqui em cima, né? Que Deus não se revelou àqueles que se julgam sábios ou cultos, aqueles que acham que podem por si próprios. Não, eu consigo, eu dou um jeito, eu sigo a minha religião, eu vou subir as escadas espirituais por mim mesmo, eu vou evoluir por mim mesmo, eu posso, eu aconteço. Os arrogantes, os soberbos. É preciso se humilhar, ir até Jesus Cristo e dizer, eu preciso de ti, Senhor. João, o apóstolo João, escreve no seu evangelho, no capítulo 3, imediatamente antes daquele verso famoso, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Imediatamente antes ele diz assim, que nós precisamos olhar para Cristo na cruz para sermos salvos. Né? Como os hebreus olharam para a serpente de bronze lá no deserto, né? Quando libertos da escravidão do Egito, andando no deserto com Moisés, eles tiveram que contemplar a serpente de bronze erguida no poste para serem curados das suas chagas. Assim nós só encontramos alívio, salvação, liberdade para nossa alma em Cristo Jesus quando vamos até Ele, contemplamos o Senhor morto na cruz por nós e compreendemos que Ele morreu por nossos pecados, compreendemos que Ele morreu em nosso favor, que Ele morreu a morte que nós merecíamos, a nossa morte. Olhar para Jesus para ser salvo, ir até Jesus para deixar esse fardo aos pés da cruz e encontrar liberdade, alívio, alegria, paz, suavidade na vida. É só indo até Jesus, se prostrando e adorando, reconhecendo que nós
dependemos dele, o Filho de Deus, que nos criou para ele, para a comunhão com ele, e não para sermos autônomos e carregarmos a vida por nós mesmos. Queridos, lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo, que já estava servindo a Cristo, que já tinha se convertido, né? Já tinha nascido de novo lá no caminho de Damasco, quando ele perseguia os cristãos, matava e prendia os cristãos, torturava os cristãos e consentia na sua morte. Ele estava indo para Damasco para continuar esse trabalho, e no caminho para Damasco, ele vê aquela luz intensa do Cristo glorificado, ele cai em terra, cego, porque ninguém pode ver a glória do Senhor e viver. E ele cai cego, pela graça e misericórdia do Senhor, ele ouve a sua voz, e então ele reconhece: Cristo é o Senhor. Eu estou perseguindo o Filho de Deus Altíssimo, digno de ser adorado. E ele se submete ao senhorio de Jesus, ele crê em Cristo, e a partir dali ele começa a servir o Senhor, e ele se torna seu apóstolo, mensageiro do Senhor. E então, 20 e tantos anos depois, ele escreve a Epístola aos Romanos, né? Que nós já sabemos de sua autenticidade pelos cientistas, né, que atestam sua autenticidade, que foi escrito lá no ano 40 e pouco depois de Cristo. 20 e tantos anos depois da sua conversão, ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Que luta que eu encontro dentro de mim, essa força contrária, essa força do pecado, de ofender a Deus, de ser autônomo, de viver por mim mesmo, meu ego, meu orgulho, minha vaidade. O mal que eu não quero eu acabo fazendo, e o bem que eu quero eu não consigo. Você já sentiu isso? Eu quero fazer o que é certo, aí chega na hora, eu piso na jaca, eu escorrego no quiabo, eu faço o que é mal, eu agrido, eu ofendo, eu meto os pés pelas mãos. Sou cristão há 20 e tantos anos, sirvo ao Senhor, uma vida piedosa, espiritual. O apóstolo Paulo era o homem mais espiritual que a gente pode ver na Bíblia depois de Jesus. E ele diz isso de si mesmo. Ele reconhece humildemente que ele ainda é um pecador, que necessita de Cristo. E logo depois, no último verso do capítulo 7, ele diz: mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele reconhece que é a graça de Deus. Ele dá graças a Deus por isso. Se não fosse Jesus Cristo, já era. Não depende dele, depende de Jesus. E no primeiro verso do capítulo 8, imediatamente seguinte, ele diz: portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Pai nos olha por intermédio de seu Filho santo, puro, perfeito, na cruz do Calvário, e nos vê assim, santos e perfeitos. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve uma epístola no Novo Testamento, ele se dirige aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, a todos os cristãos que continuam pecadores, mas foram santificados pelo sangue de Jesus e pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Graças a Deus por Cristo Jesus, queridos. Mas quantos de nós se julgam sábios e cultos o suficiente? Não, eu posso, eu vou, eu caminho, eu faço, aconteço. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 4 e 5, Jesus vai dizer que os fariseus e os mestres da lei da sua época, eles colocavam fardos pesados nas costas dos filhos de Deus, dos judeus, dos hebreus, que nem eles mesmos conseguiam carregar, nem eles mesmos queriam carregar. Eles acrescentavam a lei mosaica, que já ninguém conseguia cumprir, a não ser Jesus conseguiu cumprir totalmente. Eles acrescentavam uma série de outras regras e exigências e colocavam um fardo pesado. Quantos cristãos não fazem isso, né? Além do que a Escritura nos pede, de vivermos pela fé no poder do Espírito Santo, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, colocam fardos pesados e cobram dos outros, mas eles mesmos não são capazes de viver 100% o que eles cobram dos outros. É nesse contexto que Jesus fala: venham a mim. Você está cansado?
de lutar por si mesmo, de carregar o fardo por si mesmo. Está pesado demais. A vida está difícil, está complicada. A opressão. Se você reconhece isso, se você é um dos meus filhos pequeninos que reconhecem isso, venha a mim e eu vou te dar alívio. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas, querido, você precisa ir a Jesus. Você precisa parar e ir e se prostrar diante dele, reconhecer, olhar para ele na sua cruz, reconhecer que aquela é a sua morte, reconhecer que ele morreu uma morte vicária em seu favor, por amor a você, para você encontrar esse alívio, essa liberdade dos filhos de Deus, ser herança do Senhor, como diz Paulo em Gálatas 4, se alegrar nele, a vida se tornar mais leve, né? Então, queridos, essa é a mensagem do texto, né? Ele pode, porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Deus, o Pai, o fez Senhor de tudo e de todos, por meio da sua ressurreição e volta à sua glória. Então, queridos, olha o que ele diz aqui. Tome sobre mim o meu jugo, submeta-se a mim e conheça o meu senhorio, porque o meu jugo é suave. Obedecer e submeter-se a Jesus pela fé é suave. Muito mais do que levar a vida por si mesmo, por suas próprias forças. E ele diz assim, aprenda de mim. Para você continuar caminhando nessa suavidade, você precisa aprender dele, aprender suas palavras, aprender o seu ensino apostólico e absorver isso. Como diz Paulo lá em Romanos 12, 2, ter a sua mente renovada, começar a olhar a vida e as coisas e a você mesmo pelos olhos de Jesus, ter uma mudança na sua cosmovisão, olhar a vida e a realidade com os olhos da Escritura Sagrada. Para isso, você precisa se encharcar do ensino de Jesus, como o apóstolo também escreve em Efésios, né? Para nós sermos cheios do ensino de Jesus, das palavras de Cristo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. E aí ele diz assim, e você encontrará descanso para a sua alma. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Ou você está bem, você é sábio o suficiente, você é capaz, né? Está bem no seu orgulho, na sua vaidade, está bom assim, sua autonomia. Não é para esses que ele faz o convite, é para quem reconhece que precisa dele. Então ele diz, venha a mim, vá até ele, querido, vá até ele, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, como é bom poder, aos pés da cruz, né, deixar o nosso fardo pesado e árduo e encontrar a suavidade de Jesus, encontrar esse bálsamo para a alma, encontrar essa alegria que só tem quem já foi até ele algum dia e continua indo a ele dia a dia. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3, diz: os cristãos na Galácia, das várias cidades que tinham ali na Turquia, na época dos apóstolos, ele diz assim: quem enfeitiçou vocês? Né? Vocês estão hipnotizados. Vocês começaram pela fé em Cristo, vocês foram até Ele, encontraram alívio, começaram a andar no Espírito Santo pela fé, e agora querem continuar nas próprias forças? Cara, não dá. É impossível. Você vai sucumbir, o peso é demais. A opressão vai ser maior ainda, principalmente porque agora você é cristão. As forças do mal vão pesar contra você mais ainda, para te separar de Deus, para te afastar do Senhor Jesus. Você tem que continuar pela fé, no poder do Espírito Santo. Para isso, você precisa olhar para Cristo todos os dias e caminhar com Ele. Você precisa ir até Ele, deixar seu fardo e tomar sobre si o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve de carregar. Queridos, que assim possa ser na nossa vida. Que a gente possa, como cristão, ir a cada dia à presença do Senhor Jesus, se prostrar para adorá-lo, colocar sobre nós a sua canga, o seu senhorio, pela fé.
porque ele é suave, e carregar o seu fardo, porque é no poder do Espírito, não é do nosso ego. E aí a liberdade, a alegria, a paz, tudo fica mais leve, mais suave, mais pacificado, e a vida não é um peso. Amém? Então, que nós possamos fazer isso. Eu quero orar por você nesse momento, orar junto com você, que você ore aí onde você está, fale com o Senhor, aproveite esse momento para ir aos pés de Jesus. Prostre-se diante dele, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai querido, obrigado pelo teu Filho amado, que desceu da sua glória, se fez como um dos seus pequeninos, nasceu do ventre de Maria, cresceu como um homem comum, sem pecado, te amando e te servindo em plena santidade, experimentando a liberdade dos filhos de Deus, ainda que tenha sofrido tanto aqui no nosso mundo. Mas ele foi para a cruz, Senhor, sabendo que estava glorificando o teu nome e fazendo a tua vontade. E assim mesmo se entregou por nós. E cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós, Senhor, toda ofensa que nós tínhamos contra ti, toda incredulidade, toda rebelião. Cravou o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa altivez, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Morreu com Cristo ali na sua cruz. E nós renascemos para ti, debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, ressurreto e glorificado. Que beleza é isso, Senhor, que maravilha, contemplar o Senhor Jesus entregando sua vida por nós, mas ressuscitando para ser nosso Senhor e nos guiar nesse fardo leve e suave, em meio ao seu amor, à sua alegria, à sua paz. Nós te louvamos por isso e nos alegramos na tua presença. Deixamos o nosso fardo pesado aos teus pés, para nos revestirmos de Cristo Jesus e andarmos no poder do seu nome. Nos rendemos a ti, Senhor, para te adorar e para continuar nesse domingo e todos os dias de nossa vida andando pela fé em ti. Queremos aprender de ti a cada dia e irmos à tua presença a cada dia. Andarmos no teu nome e no teu poder, Senhor. Para a glória do teu nome, ó Pai, e do nome do Senhor Jesus Cristo, a quem nós oramos e já agradecemos antecipadamente. Amém e amém.